E aí pessoal, o que é que há? Aqui é o professor Jerônimo Mailson do IFRN Campus Mossoró e estamos aqui para aprender um pouco de AutoCAD. Vamos lá! Bom pessoal, voltamos aqui para concluir os assuntos da aula anterior. Nessa aula nós vamos ver algumas configurações básicas para os arquivos, algumas configurações do software, algumas teclas importantes, a função das teclas do mouse e alguns comandos básicos para iniciar. Então, para a gente começar um projeto, nós temos que prestar atenção em algumas configurações básicas, tanto do software como do arquivo. As configurações do software são configurações que ficam permanentes até outra pessoa ou você mesmo querer modificar essas configurações. Já o arquivo, sempre que você inicia um novo projeto, é importante que você faça algumas configurações básicas para aquele arquivo que você está trabalhando, pois essas configurações elas determinam que tipo de projeto você vai fazer. Se é um projeto mecânico, se é um projeto arquitetônico, se é um projeto de marcenaria, enfim, assim por diante. Essas configurações nós vamos ver em duas barras principais, que são a barra de menu, aquela que a gente colocou na aula passada. Então essa barrinha aqui de cima. Então a gente vai primeiro vir aqui em Tools, Opções, lá embaixo. Quando a gente clica em Tools, Opções, vai aparecer essa telinha aí. Então essa tela vai configurar alguns parâmetros para o software em si. Então eu venho aqui na primeira tela, essa Files, a gente não mexe nada. Já que em Display, aqui nessa tela, é importante que a gente mexa apenas nessa aba Display, apenas no tamanho do cursor do mouse. Perceba que o cursor do mouse é essa cruzinha em forma de uma mira que está aqui na tela. Tá certo? Perceba que o meu não está tão grande, mas também não está tão pequeno. Então, voltando aqui, quando eu clico aqui em Display, eu venho aqui em Crosshair Size. Isso aqui, tamanho do cursor, certo? O meu está 50%. Por padrão, o AutoCAD ele vem com o número 5 aí. Então, veja como é que fica quando geralmente ele vem desse tamanho aí, ou seja, 5% do tamanho total. Eu gosto de trabalhar com esse cursor a 100%. Olha aí como é que ele fica. Isso aí é de acordo com cada pessoa, né? Cada pessoa tem a sua maneira de trabalhar. Então, para nível didático, eu vou deixar 50%. Por quê? Fica melhor de visualizar e ele fica com um tamanho bom para alinhar objetos. Depois a gente vai ver isso aí na prática. A outra aba que a gente tem que configurar é essa Open and Save. Nessa aba aí, a gente tem que observar o seguinte. São duas coisinhas que a gente vai trabalhar aqui. A primeira é essa primeira caixinha aqui, onde ele está dizendo que o AutoCAD, a versão que eu quero que salve o meu arquivo. Eu coloquei para salvar na versão 2013. Olha aqui, 2013. Ele, por padrão, ele vem 2018. A partir do AutoCAD 2018 para cá, ele só salva em 2018. Para a gente ter uma garantia que outra pessoa vai abrir o arquivo, é interessante que a gente salve numa versão anterior. Então, a versão que eu escolhi foi a versão 2013. Você pode colocar uma versão mais baixa. Então, uma pessoa que trabalha com AutoCAD do 2013 até o 2021, ele pode abrir esse arquivo que eu estou salvando aqui. Outra coisa que eu tenho que mexer aqui é essa configuração do salvamento automático, certo? Eu gosto de colocar 5 minutos. Ou seja, depois do meu primeiro salvamento, a cada 5 minutos, o meu arquivo será salvo automaticamente. Certo? Então, eu gosto de deixar esse backupzinho aí de 5 em 5 minutos. A outra aba é a aba de plotagem. Então, quando a gente trabalha no AutoCAD, a gente não diz imprimir, a gente diz plotar. Certo? Se você tem
um plotter na sua casa ou deseja instalar sua impressora para que seja a impressora padrão do AutoCAD, é aqui nessa aba que você coloca. Porém, eu não tenho nenhuma impressora instalada nesse computador e eu prefiro salvar os arquivos em PDF, porque em PDF eu posso transportar para qualquer lugar, né? Qualquer birô de plotagem, qualquer lugar onde possa imprimir os meus arquivos. Dependendo do tamanho do arquivo, né? Você só pode imprimir em grande escala. Na próxima aba, System, tem duas coisas que eu queria falar aqui com você. Desculpe, tem uma coisa apenas, que é a performance gráfica, certo? Se você clicar aqui e o seu hardware estiver ligado, aqui, ó, se o seu computador não tiver placa gráfica, ele pode ficar mais lento. Eu prefiro trabalhar com ele desligado, porque ele fica um pouco mais rápido, mesmo eu tendo uma placa gráfica. Já aqui em usar preferências, use preferências, tem duas coisas que eu quero mostrar a você. Por padrão, ele vem dessa forma. Então, essa primeira caixinha aqui, configuração do clique direito. Então, o que é isso? O mouse, pessoal, você tem 3 botões do mouse, né? O botão direito, o scroll e o botão esquerdo. Então, o botão direito do mouse, ele é muito utilizado no AutoCAD. E eu gosto de deixar esse botão com a mesma função da tecla Enter. Então, eu vou fazer isso aqui agora e depois eu volto para explicar melhor isso aí. Então, eu clico aqui, ó, nesse botão e vai aparecer essa caixinha. Perceba que essa caixinha tem 3 funçõezinhas aqui, certo? Todas essas 3 funções aqui eu vou habilitar o botão direito. Então, nessa primeira aqui, ele está dizendo aqui, ó, repetir o último comando. Eu vou clicar nessa segunda aqui da mesma forma, repetir o último comando. Vou clicar e nessa terceira aqui, vou colocar o Enter. Ou seja, o que foi que eu disse? Sempre que eu apertar o botão direito do mouse, eu vou repetir o último comando, ou acionar o último comando, ou mesmo dar um Enter, que é uma tecla de confirmação, certo? Aplicar e fechar. A outra coisa que a gente tem que trabalhar é a parte das unidades, né? Então, por padrão, o AutoCAD ele vem com polegadas aqui, né? Então, eu vou deixar em metro. Isso aqui você pode alterar de acordo com o projeto que você está trabalhando, né? Então, se você é um cara que trabalha em marcenaria, você vai deixar provavelmente em centímetros. Se você é um cara que trabalha na área da mecânica, você vai deixar ou em polegadas ou em milímetros. Como eu sou arquiteto e trabalho mais com projetos arquitetônicos, né? Eu, apesar de ser professor também de desenho mecânico, eu gosto de deixar em metro e mudo para milímetro apenas quando eu estou trabalhando com projetos mecânicos, tá certo? Então, isso aqui é a outra configuração. Pronto. Nessa caixa, a gente só precisa mexer nisso. Isso aqui são configurações que elas vão ficar permanentes até que eu venha aqui novamente e modifique nesse meu computador. Então, assim, vou clicar aqui um OK, apliquei e dei um OK. Essas configurações aqui não são as configurações do arquivo. Agora, a gente vai fazer algumas configurações iniciais para o arquivo. Quais são essas configurações? A gente vai ter que vir aqui no menu, que é a abinha que a gente inseriu. Clicando aqui no menu Format, cada item desse é um tipo de configuração, tá? Mas para iniciar a gente só precisa mexer em unidades. Então eu estou vendo aqui que minha unidade é a decimal. Aqui está com 4 casas após a vírgula, após o ponto, né? Vou clicar aqui 2 casas após o ponto. E aqui está em milímetro. Lá eu não botei metro, então a unidade que estiver lá eu tenho que colocar aqui para dar certo. Então vou deixar metro. Ok. O resto pode deixar aqui internacional, decimal e uma casa. Outra coisa que a gente tem que vir aqui em Format eu gosto de configurar o ponto, o estilo do ponto. Ó. Então eu venho aqui, ó, e a caixinha que está marcada para mim é esse pontinho aqui bem pequenininho. Então eu gosto de deixar esse X
Porque quando eu precisar marcar algum ponto em algum projeto, eu consigo visualizar melhor, né? Aquele pontinho ele ficando em cima da linha eu não vou conseguir ver. Então, essa é a outra configuração do Format. Outras configurações aqui no menu Format, que são os layers, a gente vai ter uma aula só sobre layer, texto, dimensão, a gente vai ter aula só sobre esses elementos. Então, são basicamente esses dois que eu falei aí, que são nossas configurações para o arquivo. Então, esse arquivo, eu sempre faço essas duas configurações. Aí você pode perguntar, professor, e não tem como já deixar salvo um arquivo assim, não? Tem. Lá na frente eu vou explicar como é que depois que a gente fizer todas as configurações de um arquivo, configurações necessárias para um arquivo, eu vou mostrar como é que salva um template com todas essas configurações. Então só é você clicar e ele já está todo prontinho, tá certo? A outra coisa que eu queria falar com vocês são sobre as teclas de função. Para falar das teclas de função, e automaticamente dessa barra de status aqui embaixo, eu vou primeiro passar dois comandos básicos para a gente poder fazer uns testes, tá bom? É o comando line e o comando erase, o comando linha e o comando borracha, né? Então, onde é que a gente encontra esse comando aqui, ó? A gente vem aqui nessa barrazinha draw, ou pode vir aqui em cima também, draw, line, ou pode vir aqui em draw, line, ou simplesmente digitar L de line, escolher esse primeiro botão aqui ou dar um enter, né, que já está selecionado. Quando ele seleciona esse botão line, perceba que meu cursor muda de formato. Então eu já estou e aqui embaixo ele diz assim, especifique um ponto. Então eu vou clicar num ponto, clico em outro ponto, clico em outro ponto, clico em outro ponto e assim por diante. Para sair desse comando, eu dou um enter para confirmar tudo ou dou um ESC, né? Lembra que eu configurei o botão do mouse para ser o enter? Então, se eu clicar no enter do teclado, ele chama novamente o último comando, né? Se eu der um ESC, ele sai do comando. Então, se eu clicar com o botão direito, que foi o meu botão do mouse que eu configurei, ele também, ó, chamou o último comando. Beleza. E se eu quiser agora, vou dar um ESC para sair, e se eu quiser agora apagar esses elementos aqui, eu clico em cima deles e dou um delete. Depois eu vou dar outras explicações sobre critérios de seleção e o erase. Então o delete é o erase, né, que é a borrachinha, que ela está aqui, ó, o desenho dela está aqui no menu Modify, e você pode vir também aqui, ó, em Modify, Erase, e você também pode digitar E. De Erase, ele é o primeiro botão que aparece aqui, e você dá um Enter, ok, certo? Ou simplesmente clicar em cima da entidade e deletar. Então eu fiz isso aí para poder ficar melhor da gente ver os outros conceitos aqui. Depois eu vou explicar melhor cada um desses comandos, né? Line, erase, entre outros. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenham gostado da aula e vamos nos ver no próximo vídeo, né? Na próxima aula. Até mais!